recebo um convite. Eu vou saber que eu recebo hoje. Aqui em Campo Grande eu recebo hoje. São alguns anos da 10, desde 74. Comecei com a 10 em 74. Fiz o curso da 10 no Rio de Janeiro, em 74. Fui de engenharia, uma turma de 150 desenhos. De lá para cá, a 10 foi inoculada no meu sangue e continua até hoje. Né? E a gente vem aqui com muita alegria, voltando a Campo Grande. Eu queria, nesse início, manifestar a todos vocês, as senhoras e os senhores, profundo respeito que eu tenho pelos adesianos. Não só porque sou adesiano, meu orgulho é muito ser adesiano, mas porque não é simples no dia de trabalho. Imagina assim como você tiver dia de trabalho, eu tive um dia, né, para chegar aqui, aeroporto, aquela coisa que é a pior coisa que tem para quem viaja é aeroporto. Felizmente hoje a coisa mudou o horário. Chegou em Campo Grande, quando descemos no salão de desembarque, resolveram embarcar as malas de 2 aviões no mesmo lugar. Aí cada um captando a sua mala, onde é que estava a mala, que pegava a mala, que troca de mala. Mas foi tudo bem, a gente chegou aqui, você. Então, profundo respeito que eu tenho, porque não é simples trabalhar o dia todo, batalhar o dia todo, compromissos familiares, compromissos de trabalho, compromissos que a gente tem na vida da gente, e à noite ainda vir para uma palestra, nem sempre muito agradável, às vezes cansativa, às vezes um pouco teórica demais, às vezes dá sono, né? E não é brincadeira segurar o olho, né? E eu vou prometo a vocês que vou fazer um esforço muito grande para ninguém dormir. Vocês vão ter que ficar acordados, firmes aí, porque eu vou fazer coisa para vocês não dormirem. Né? Para isso a gente adotou uma maneira de fazer a exposição da 10, que é a maneira que eu posso fazer. Eu deixo em aberto a discussão. Nós reservaremos no final, de qualquer jeito, sempre um tempo a mais só para debate, né? Só perguntas de vocês, do que quiserem. Mas na fase da exposição, se alguém sentir necessidade de perguntar alguma coisa e interromper, eu só peço o seguinte: quando falar, só levanta a mão para eu saber quem é e diz nome e profissão. Fulano de tal, para eu saber com quem estou falando, só isso. E a gente vai se comunicando. E eu prometo que de hoje para amanhã eu aprendo logo na maioria de vocês, a gente aí se comunica por nome, fica mais fácil. Tá vendo? A gente aprende o nome de todo mundo aí, fica mais simples. Nós vamos trabalhar hoje um dos nossos temas é desenvolvimento nacional. Há muita confusão com o desenvolvimento. Muita gente confunde desenvolvimento e crescimento, né? Nós vamos tentar mostrar que são coisas completamente diferentes. Vamos mostrar para vocês. Desenvolvimento é coisa muito mais ampla, mais séria, mais profunda. Porque houve uma época aqui no Brasil que o pessoal disse que devia deixar crescer o bolo, para depois dividir o bolo. Né? Só que o bolo cresceu e não foi bem dividido. Né? Esse é o problema do crescimento. O bolo cresce, na hora de dividir o bolo por todos, e quando eu falo bem de todos é o quê? Que bem que é esse que é o bem de todos? Bem comum. Bem comum. Então, o desenvolvimento está estritamente ligado a bem comum. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou mirando bem comum, bem de todos, sem desrespeitar o bem de cada um. Certo? Então é importante, o crescimento não. O crescimento, alguns crescem e incham e o resto fica bem na vida. Então, nós não vamos trabalhar, nós somos exatamente o contrário disso. Então, nós temos que fazer um trabalho tal que tudo se desenvolve. E esse desenvolvimento, eu posso perceber esse desenvolvimento quando eu vejo como é que é o poder nacional do meu país. Se eu vejo pelo poder nacional que eu tenho, eu imagino se eu sou um país desenvolvido ou não. Porque quando eu atrelo desenvolvimento a poder nacional, eu estou atrelando desenvolvimento a 5 expressões do poder. Quais são? As 5 expressões do poder nacional: Econômica, militar, política, econômica, militar, social e científico e tecnológico. Então, quando eu falo em desenvolvimento, eu estou preocupado em desenvolver politicamente, economicamente, cientificamente, militarmente e socialmente. Então, se eu estou fazendo alguma coisa menos que isso, eu estou capenga.
Então, o desenvolvimento nacional pressupõe o desenvolvimento das 5 expressões do poder nacional. Por quê? Porque o poder nacional é o conjunto do quê? O poder nacional é o conjunto de homens e meios dotados de vontade para a conquista e ou manutenção dos objetivos nacionais fundamentais. Quais são eles? Objetivos nacionais fundamentais. Democracia. Soberania. Força. Patrimônio nacional. Hein? Patrimônio nacional. Integridade do patrimônio nacional. Força. Integração nacional sem colar. Sem colar. Tem que estar na massa do sangue. Isso, essas coisas, vocês têm que acostumar. Vê se que estava conversando com o Daiane no carro, na porta, fez a gentileza de buscar para o objetivo de buscar lá no hotel. Está dizendo o seguinte: esse primeiro momento do curso, dessa parte da escola, pode parecer muito teórica, e ela tem um pouco de teoria. Mas essa parte é necessária para a gente criar uma linguagem comum entre nós. Então, quando eu falo poder nacional, todo mundo tem que saber que é o conjunto de homens e meios vontade para a valorização dos objetivos fundamentais, que são democracia, proteção, né? E quais são os outros objetivos fundamentais? Quais são os outros? Objetivos fundamentais e tem quais os outros objetivos nacionais? De governo e de Estado. Então, veja, essas coisas todas, eu vou criando essa linguagem, que quando chegar aqui o método do planejamento da escola, é a aplicação disso tudo. Então, quando a gente for estudar o método, a gente vai fazer o método da escola, que é o Alberto que vem daqui com o Alberto, vocês vão gostar muito da escola dele, que vale a pena. Isso tudo tem que estar na cabeça das pessoas. Né? Então, mas para poder ver poder, essas coisas, eu tenho que ver interesse de quem? Qual é o interesse maior que deve prevalecer nessa história aqui? Eu estou fazendo esse trote para te aquecer as turbinas, para conhecer um pouco mais de vocês. Interesse nacional. Interesse nacional é interesse de quem? Quem quer ter de? Da nação? O interesse da nação é maior que o interesse de vocês? Sim. O interesse de vocês é maior que o interesse seu? De vocês é maior que o deles? O individual, o grupal, o nacional. Porque ele tem necessidades, todos vocês têm interesses e todos nós temos aspirações. Todo mundo. Então, quando eu tenho aspiração, eu estou chegando lá na nação. O que mais importante para nós da Escola Superior de Guerra não somos nós como indivíduos, como homens, sim. Elemento básico da nacionalidade, né? Homem, terra e instituições. Como homem, sim, uma pessoa. Mas o mais importante é a nação. A nação está acima de nós. E é um problema que a gente tem que começar a mudar nesse país aqui. Vamos começar a jogar bem franco, porque é para você perceber onde é que quer chegar. Nesse país aqui, a primeira pessoa do singular é a que mais se fala. Eu, vai passar nisso. Nós. E aí é muito ruim. Quando nós só pensamos no brasileiro, tem uma das características do povo brasileiro, é que o brasileiro é individualista em excesso. Ele é extremamente individualista. Ora, se eu estou falando de desenvolvimento nacional, que é desenvolvimento de todos, do bem comum, eu vou lidar com a pessoa que pensa nele. Veja como uma coisa tem que mexer. Mas vai mexer aonde? Se é da nação, vai ter que começar a mexer aonde tem que começar a mexer? De quem? De cada um de nós. Então tem que mexer com todos. Então tem que mexer com todos os brasileiros. Todos. Por isso que o poder nacional é um conjunto de homens e meios. Todos. E o bem comum é o bem de todos. Tá? Podemos começar? Então vamos lá. Você está achando do meu amigo aqui, porque eu sou bem excluído digital, já li tudo isso aqui, tem um prêmio que eu consigo lidar com isso aqui já. Aqui é a nossa casa. Esse paraíso aqui, ecológico. Delícia isso aqui, né? Isso aqui era a nossa Escola Superior de Guerra. Aqui quem é do exército aqui sabe que foi aqui a antiga Exacosac, a Escola de Artilharia do Exército, né? Aqui, nesse prédio aqui, ficamos nós. A vista ruim, né? Olhando pra cá, é bem esquisito, né?
Mas aqui atrás, na Prainha do Fundo, quando o Estácio de Sá desembarcou no Rio de Janeiro. Só lá no forte aqui em cima, Fortaleza do São João, está aqui em cima. Do lado de cá tem a Escola de Educação Física do Exército. Estou aqui comigo. Educação Física do Exército, Fortaleza de São João, Escola de Exército. Se vocês forem ao Rio, poderão ir lá nos visitar a hora que quiser. Se alguém for para eventualmente for ao Rio, avisa antes, vamos estar com a gente lá. Se um dia a delegação toda resolver fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, a gente organiza a viagem de vocês lá no Rio de Janeiro, podemos organizar, se vocês resolverem ir para o Rio de Janeiro, todo mundo, a gente organiza uma viagem para vocês lá, para vocês poderem visitar o Rio de Janeiro, os pontos mais interessantes, como a escola de por exemplo, agora eu estou, chegando no aeroporto, estou com o telefone na governador Valadares, lá do meu confirmando uma visita deles que vão fazer agora lá, e uma aérea que vão visitar, e então eles vão visitar, a visita deles é o Rio de Janeiro. Então, de Linhares vai fazer a visita que está aqui em Brasília. Vamos fazer em Brasília a visita de Linhares. Se vocês resolverem uma data, então, se ela resolver para o Rio, lá no Rio a gente organiza a visita de vocês. Então é que visita outras coisas muito interessantes. Marinha, outras atividades, uma Pão de Açúcar, todo tipo de coisa que pode organizar para vocês. Se vocês resolverem, eu falo com os meus amigos do lado da minha turma, e a gente vê um hotel, uma condição melhor para vocês. Vamos lá, então. Vamos trabalhar agora. Agora o motor ligou, vamos lá. Próximo. Vamos lá. Força agora, e essa depende de você. Os melhores momentos, é pouco, mas os melhores momentos. Vai. Faz parte do metodologia. Tem algum gerente de banco aqui, não? Então eu posso dizer aqui, o computador é gerente de banco, você precisa, ele falha. Então, qual é o nosso objetivo? Ora, se eu falar a palavra objetivo, deve ser o mais objetivo possível. É o mais simples. Tem gente que fica objetivo, aprenda isso. Não faça objetivo contando história. Porque discute, para com isso. O objetivo é direto. É como no método escola, no método de planejamento da escola. Objetivo. Política é definição de objetivo. É o que fazer. Ponto. Não tem que ficar inventando um modo. Né? Então, nosso objetivo. Compreender o desenvolvimento nacional como processo global de fortalecimento e aperfeiçoamento do poder nacional. Isso. Se a gente, ao final da reunião de hoje, perceber isso aqui, entender isso aqui, que o desenvolvimento nacional é um processo global, primeira coisa, processo global significa desenvolver o quê? Tudo. Nas 5 expressões. Porque eu estou tratando de poder nacional. Então eu tenho que desenvolver nas 5 expressões de poder nacional, por isso o desenvolvimento é global. Se eu desenvolver em uma das expressões, eu posso crescer naquela expressão, mas não é o suficiente. Porque o poder nacional, você deve ter visto, o poder nacional é uno e indivisível. Apenas para efeito didático, que a gente dividiu em 5 expressões de poder, para efeito didático. Então é uno e indivisível. Então, se é uno e indivisível, o crescimento é uno e indivisível. Didaticamente eu posso facilitar, eu pego o poder econômico, mas ele é uno. É o conjunto, nomes e meios. Próximo. Qual é o roteiro que eu vou seguir? Nessa palestra nós vamos fazer esse tempo aqui. A introdução que eu estou terminando. Crescimento e desenvolvimento, desenvolvimento nacional, política e estratégia de desenvolvimento nacional, as expressões do poder nacional e desenvolvimento. E a palavra melhor da noite, conclusão. Não é? Quando eu falo assim, conclusão, você fala, opa, graças a Deus, ele falou, né? Cansou, né? Conclusão, não é a palavra, né? No final, ele fala, conclusão. Quando for, né? A gente respira, né? Às vezes a gente fala, quero mais. E ele diz, vamos tentar ver se eu consigo fazer isso. Se vocês conseguem sair daqui com gosto, quero mais para isso. Vamos ver. Depois, como é que é o seu nome? Kelly. Não, não, vou ler só pode. Vamos lá. Próximo. Então, teoria do desenvolvimento. Para poder entender desenvolvimento, eu tenho que levar, em termos de Brasil, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Eu não posso pegar qualquer coisa para analisar o Brasil. É diferente de eu analisar Portugal, Espanha, Itália. Tem as características, mas o Brasil é um continente. Então tem problemas que só aqui tem, ao mesmo tempo. Clima. Eu preciso saber qual é o clima. Nós estamos aqui no Brasil tendo, no sul, neve. Agora. Em pleno novembro,
neve. E agora? Seca numa região, enchente na outra. Como é que faz? Então, como é que eu descobrir? Ver se está desenvolvimento, eu tenho que levar em conta o clima. Porque eu não posso desenvolver do sul da mesma maneira que no norte. Então, nós temos no Brasil características regionais. Vocês têm aqui uma coisa sagrada que é o Pantanal. Estou na região do Pantanal, que é algo sagrado. Eu acho lindo quando eu vejo, de vez em quando eu recebo alguns e-mails do Pantanal. Aliás, a minha que manda de vez em quando alguns era com a Fadalista do Pantanal, que era um mais lindo que o outro. Eu adoro isso, eu acho que a natureza aqui é uma beleza, né? Então, o clima, religião. Nós temos que ver qual é a religião do povo. Nós temos que saber que religião. Porque em função da religião, se eu sou muçulmano, meu comportamento é um. Se eu sou católico, apostólico romano, é outro. Se eu sou de Oriente, assim vai. Então, nós temos tudo isso no Brasil. Todas as religiões do Brasil perambulam por aqui. Solo. Como é que funciona? Amazônia, uma característica. Aqui o Centro-Oeste, outra característica. O Nordeste, outra característica. O Sul, outra característica. Solo diferente. E esse foi um erro histórico. Aqui o Cabral, como é que é o Pedro Reis que escreveu, né? Aqui se plantando tudo dá, não é isso que ele escreveu? Aqui se plantando tudo dá, né? Mas não é assim. Aqui fez cana, mas não pode ser cana no Brasil inteiro. Café, isso é uma arboricultura, um erro. Porque nós temos características de solo diferentes, diferentes culturas se adaptam ao nosso solo. Nós temos contra isso. Geopolítica, qual é a nossa posição? Nós temos uma fronteira marítima. Hoje nós adotamos aqui o sistema da Amazônia Verde e Amazônia Azul, né? Nós temos a Amazônia Verde na Amazônia e a Amazônia Azul, que é o longo do litoral todo, a Amazônia Azul. Essas 200 milhas aí é uma coisa muito séria. Nós temos um mar aqui na nossa costa que é uma coisa muito séria, né? E instituições. Como é que funciona a família brasileira? Como é que funciona a escola brasileira? Esses coisas eu preciso saber. Quer ver uma coisa? Como é que é? Quem é aqui que já leu Casa Grande e Senzala? 1, 2. 1, 2. Quem leu aqui Sobrados e Mocanos? Quem leu Sobrados e Mocanos? 1, 2. Alguém aqui leu Sertões e Pires da Cunha? Opa, já lembrou bastante. Esse livro eu precisaria de dicionário, inclusive. É? Menino de Engenho, de Alins do Rei. Que mais? Vamos pegar uma outra coisa, uma outra interessante assim. Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Quem que leu? Vou pegar o mais recente. Quem é que leu 1808? 2, 3, 4, pouco, 5, 6, pouco ainda. Quem leu 1822? Só ela leu 2. Quem leu 1889? Lançou agora. Então tem que ler essa trilogia. Nós temos que ler essa trilogia, que é a visão mais recente de 1808, 1822, 1889, escrito pelo Laurentino Luiz, né? Que tem uma visão de história do Brasil diferente. Aliás, o que tem de mentira na escola do Brasil, na história do Brasil, nas escolas, é uma vergonha nacional. O que tem de mentira que conta para essa criançada da história, os livros são uma indecência, vergonha. Professor, meu nome é Andres Amaral, sou administrador. Aproveitando já que o senhor permite a intervenção, queria, no caso, que o senhor pudesse comentar também, porque nossa história, de modo geral, até a história geral, não apenas a história do Brasil, ela é cheia de vieses. Por exemplo, fiquei sabendo há pouco tempo que a crise de 1929 não foi uma crise econômica simplesmente como aconteceu recentemente. Mas, na verdade, foi uma crise plantada. As grandes crises foram implantadas sempre. Olha essa crise que está no mundo de hoje. Quer entender essa crise de hoje? 3 movimentos. 3 grandes poderes que estão ali no jogo. O movimento eurasiano, que é China e Rússia. É de origem econômica, geopolítica e econômica. O movimento islâmico,
que eles querem dominar pela religião. O movimento da nova ordista, que se chama da nova ordem mundial, que é o mercantilista e que é o americano. Os três manipulam todos os movimentos do mundo. Então, essas crises todas, tudo isso é muito bem arquitetado. E quem quiser entender um pouco mais de como é que são elaboradas essas crises, é só ler Antônio Gramsci, Karl Marx e Lenin. Vai entender o que está acontecendo. É só ver o decálogo de Lenin, por exemplo, vai levar um susto. Mas é isso que está acontecendo. Acordou? E agora? Então as pessoas estão fora do mundo. Né? Então tem que ver essas coisas. Então, essa crise plantada tem toda hora. Né? Então a história é feita de historiadores com viés que cada um tem. Então cada um conta a sua história. Então, se nós não conhecemos as nossas obras maiores, não sabemos quem fomos, nós não sabemos quem nós fomos, como é que nós vamos saber quem nós somos? E o pior, nós sabemos o que a gente quer ser? Será que a gente sabe o que a gente quer ser? Se eu ainda não sei direito o que eu fui e o que eu sou? Está na hora de acordar. Então eu preciso conhecer o processo histórico-cultural brasileiro nas suas raízes, na sua origem, nas suas coisas. E analisar, interpretar. Aí quando todo mundo vê que hoje, uma das coisas de palavras mais usadas no vocabulário brasileiro chama-se corrupção. E se eu estudar como desde que o Brasil foi descoberto, o que eu aprendi desde o começo? Então não é novidade. O que vieram fazer vários países aqui? Levar o nosso patrimônio, nossa coisa. Sem nenhuma crítica maldosa, não. Só vinha aqui fazer, pegava um espelhinho, dava um espelhinho tudo e levava para o Brasil, minério, aquela coisa toda. E veio o francês, fez a mesma coisa, o holandês.